Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos iniciar mais uma lição, a lição número 11 desse terceiro trimestre. O título da lição é O Reinado de Ezequias. O texto áureo que está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, diz o seguinte: No Senhor Deus de Israel, confio de maneira que, depois dele, não houve senhor semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A verdade prática diz o seguinte: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 a 3, 13, 28 e 29. E capítulo 19, versículo 1, 5 a 7, 15, 16, 20 e 21. E sucedeu que, no terceiro ano de Osias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Porém, no ano décimo ano 4 do rei Ezequias, subiu Senaquerib, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou assim: Ouvi a palavra do grande rei, o do rei de Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. E entrou em casa do Senhor, a casa do Senhor. E o servo do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse: Assim direi a vosso Senhor, assim diz o Senhor: Não temas as palavras de que ouvistes, como as quais o servo do rei da Síria me blasfemarão. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará às suas terras. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: O Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu é Deus. E todos os reinos da terra tu fizeste, e céu e a terra. Inclina o Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras do Senaquerib, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pedis acerca de Senaquerib, rei de Assíria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. Virgem, a filha de Sião, se despreza de ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti.
Senhor nosso Pai, te agradecemos por esse momento que tu permite que possamos estudar mais da tua palavra. Te peço, Senhor, de abrir os corações e que essa palavra possa fazer efeito nas nossas vidas. Senhor, louvado por teu amor para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, comentarista da revista, ele divide os objetivos em 3 partes. O objetivo geral é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Os 3 objetivos específicos da nossa lição é apresentar o íntegro reinado de Ezequias, sinalizar as afrontas de Senaqueribe e registrar o fim de Senaqueribe. Percorrendo então os comentários do nosso comentarista, né, que divide em 3 partes. Ele fala inicialmente do justo reinado de Ezequias. Confiou o reinado de Ezequias, né, durante esse período que ele foi rei, durante os 29 anos. Tudo que ele fez de impacto é relatado aqui, é comentado. Também se fala da invasão de Judá por Senaqueribe. Quando Senaqueribe tentou invadir o Judá, como aconteceu isso e como terminou isso. E, finalmente, o comentarista faz menção do efeito da oração de Ezequias para livrar Judá dessa tentativa, né, dessa invasão. Então, quando Ezequias começou a reinar, começou a idade jovem, né? Ele reinou 29 anos. Então, a primeira coisa que ele fez, ele instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes, os levitas e propôs uma aliança com Deus, de acordo com 2 Crônica, capítulo 29, versículo 4 a 11. Então, ao assumir, a primeira coisa que ele fez é propor mudanças, né? Porque ele tinha uma educação, que ele deveria temer a Deus. Ele percebia que esse temor não existia. Por isso que a primeira coisa que ele fez era instaurar uma renovação espiritual entre o povo de Deus. Essa aliança incluía, então, uma reforma radical no comportamento da espiritualidade do povo, que já tinha incluso outras crenças, né? Tinha espírito imundo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabriu as portas do templo que já estavam fechadas, né? Com a predominância dos outros deuses, das outras adorações, das outras crianças, e também estabelecer as ofertas e os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais, que também tinham sido apagados ao longo do tempo dos outros reis, ainda celebrar a Páscoa que fazia muito tempo não acontecia. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versículo 6. Assim, o rei de Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso, ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e liderança para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso. Então, o primeiro desafio é reconhecer o estado pecaminoso. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Uma verdadeira reforma que Ezequias instaurou é propor essa revolução a tentar apresentar a todos os líderes religiosos, né? Apresentar para eles seu estado espiritual, que precisava de uma renovação. Então, eles destruíram
todos os altares, né, que tinham sido implementados antes e reabriram as portas do templo. Renovaram a aliança com Deus. A imagem que está ali à direita mostra a decisão de uma imagem, né? Uma imagem. Isso simboliza a decisão de idolatria promovida pelo Ezequias como uma das primeiras ações do seu reinado. A purificação dos lugares sagrados era a segunda ação de Ezequias. Como a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas, né, impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto ao sacrifício conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que os relatos do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 a 19, a palavra todos é repetida várias vezes. No texto, nada ficou de fora. Então, mostra ali o que é rejeitar tudo. Naquela imagem que está direta ali, rejeitar tudo. Não só as grandes alianças obscuras, não só os grandes pactos obscuros, mas todos os detalhes impuros foram rejeitados. A palavra de Deus diz em 2 Crônica, capítulo 29, que foram rejeitados todos. A nossa vida hoje, não adianta a gente segurar pequenas manias impuras, né? Rejeitando apenas ou reconhecendo só as grandes falhas, né? Temos que rejeitar todos, temos que ter uma boca sagrada. Né? De acordo com Mateus 15, versículo 18, as injúrias, o ciúme, as mentiras, falso testemunho, todas essas coisinhas que parecem insignificativas também, têm que ser rejeitadas, né, na nossa vida atual. Na época que assumiu Ezequias, rejeitaram todos, até os símbolos mínimos de idolatria que existiam. Fizeram uma varredura e tocaram tudo fora. Adoração nacional. Quando as pessoas se unem para uma causa, se Deus está com eles, ele ouve. Por isso que Ezequias propôs uma adoração nacional, que não deve estar limitado só a um grupo, ou só a ele. Ele propôs uma adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor, de acordo com 2 Crônica, capítulo 29, versículo 20. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento que muita comoção, corre. Seus assessores e toda a congregação de Israel se prosternaram diante do Senhor. De acordo com 2 Crônica, versículo 29, 28. Além de todas as reformas, Ezequiel também mandou celebrar a Páscoa, a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois de Ezequias, os sacerdotes, os levitas orarem para a cura e santificação do povo. Então, esse ajuntamento proporcionou a união das vozes, né, em benefício do sacrifício do povo. Então, unir todos os sacerdotes e os levitas, né, para orarem juntos, como o mesmo desejo, para que o Senhor possa ouvir eles e estabelecer aliança por via da santificação. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e ampla reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento.
houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas. Né? Então, a igreja adormecida, Deus não fica indiferente. Pode ser vários anos, mas acaba salvando sua igreja, porque a igreja é dele. Ele levanta sempre um obreiro, né, para resgatar, para demonstrar que ele é Deus Todo-Poderoso. Para demonstrar que ele é Deus Todo-Poderoso. Então, podemos ver ali, em algumas imagens, a multidão em favor da mesma causa, né? Quando várias vozes oram a Deus para a mesma causa, Deus ouve. Né? Temos várias imagens aí que demonstram a entrega total, né, das pessoas a Deus, o reconhecimento que Deus é maior, unificação das vozes, né? Na imagem que está à esquerda, e na imagem que está à direita, é entrega total em Deus, o reconhecimento que Deus é maior, né? E a oração. A segunda parte da nossa revista faz menção da tentativa de invasão de Judá. Então, tem as ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Então, um império que crescia, tinha homem forte era Senaqueribe. Isso é muito citado hoje, né? Um cara que muito valente, um rei muito valente, um líder político muito valente que vai invadindo várias nações, invade uma nação aqui, invade outra ali, invade todo mundo. Se chama homem forte hoje. E isso não é diferente de hoje, né? Temos várias nações sendo invadidas por outras, né? Mas mais fortes, que se dizem mais fortes. Isso sempre tem um tempo limitado, né? Então, as ameaças de Senaqueribe foram promovidas, foram levados para ajudar as ameaças de invasão. O Império Assírio, que estava então muito forte naquela época, tinha invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, e fora levado para o cativeiro. De acordo com 2 Reis, capítulo 18, versículo 11 e 12. Então, Senaqueribe, que era rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e afrontamento da grandeza do seu Deus. O que toca mais ao crente é quando alguém sonega a Deus, quando alguém diz que Deus não existe, né? Isso é sempre o lado mais fraco do crente. Então, Senaqueribe, ele usou a estratégia da difamação, do rebaixamento, da tentativa de rebaixar Deus. Com o propósito era abalar o moral. Ele sabe que podia atingir o moral do rei. Todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Bom, a Síria sendo então uma nação muito poderosa naquela época, quando uma notícia dessa aí chega, que a nação mais poderosa está na nossa volta, está no nosso calcanhar, pode chegar na cidade a qualquer momento. Isso traz um grande temor. Então, Ezequias temeu essas notícias, né? Temeu essas provocações. O que ele fez? As ameaças do Assírio
pasmaram Ezequias. O medo se espalhou por toda a cor de Judá. Então, todos os moradores começaram a ter medo, né? A Síria está chegando. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Então, de acordo com a cultura do rei, não poderia fazer nada com suas próprias forças. Ele deveria buscar a orientação de Deus. Então, recorrer ao profeta Isaías. A palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas. O enfrentamento. Entretanto, a mão protetora de Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Então, perante essas ameaças, Ezequias resolveu ouvir o que Deus tinha a dizer sobre isso. Ele consultou então o profeta Isaías. O profeta fala, ele fala o desejo de Deus. A partir dessa fala, ele teve orientação de Deus. A segunda parte, depois dessa tentativa de invasão, que já estava ocorrendo, a nossa revista fala de oração de Ezequias para livrar Judá dessa tentativa de invasão. Uma oração confiante. Não podemos chegar na frente de Deus com dúvida. Temos que ter confiança. Temos que ter convicção que Ele está nos ouvindo. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atreviadas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou ferozmente. A gente pode enxergar na imagem que aparece ali, à esquerda, né? O rei Ezequias apresentando as cartas e fazendo uma oração feroza. Nessa oração, Ezequias primeiro agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos, e apresentando as ofertas de Senaquerib, as afrontas de Senaquerib, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Então, uma oração feroza, uma oração, né, confiante ao Senhor, de acordo com 2 Reis, Crônica, capítulo 32, versículo 17. Né? Então, Ezequias orou. A voz de Ezequias foi oração. Ele não preparou seu exército para confronto. Primeiro foi oração, primeiro foi a consulta do profeta Isaías e depois oração. Levou todas essas provocações na frente do Senhor. Deus conforta o rei. Deus usou então o profeta Isaías, depois daquela consulta, para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor diz que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atreviamento de Senaquerib. Aquele ímpio havia afrontado, blasfemado o verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 assírios. De acordo com 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. O fim de Senaquerib não poderia ser mais trágico. Ele foi assassinado pelos seus próprios filhos. Interessante, né, irmãos? Quando a gente tem confiança em Deus, não precisamos usar as armas.
Não precisamos correr desesperados, como ovelhas, né? Desesperados. Precisamos ter orientação de Deus. Primeiro, Ezequias consultou o que Deus tinha a dizer sobre essa tentativa de invasão. Medo ele tinha, mas tinha que consultar, tinha que verificar o que Deus tinha, se era a vontade de Deus, se não era. Ele consultou o profeta que fala, né, o que Deus deseja transmitir ao povo. Assim que ele recebeu essa segurança, né, vindo do profeta, ele também dobrou seus joelhos, né, apresentou todas as ameaças a Deus, e Deus ouviu, Deus garantiu que ele ouviu tudo, e que não ia deixar os ímpios predominar. Uma só vez, ele exterminou um monte de assírios. Um só anjo exterminou 185 mil. Temos ideia de que é 175 mil? Um exército, um anjo só. Temos a analogia na foto ali, da direita, mostrando um anjo, né, em confronto com os assírios. E o final dele não podia ser diferente, né? Não dá para mexer com Deus. Deus é de tudo e de todos. Não dá para desafiar Deus. O final de Sennacherib não foi diferente, não foi agradável. Foi um final trágico. Assassinado pelos próprios filhos, de acordo com 2 Crônica, capítulo 32, versículo 21. Irmãos, estamos chegando na conclusão dessa lição de hoje. O que nós temos que aprender? Precisamos entender que, primeiro, o que nós aprendemos com essa história, que parece uma história, mas uma grande lição para nós, para entender como enfrentar as situações. Precisamos aprender, com essa lição, a quem devemos confiar. A quem devemos confiar nas dificuldades, nas provas. Quando nós somos atacados pelo inimigo, a quem devemos confiar? Nós vimos que Ezequias confiou no Senhor, buscou orientação. É o nosso caso hoje. A quem devemos confiar? Quando nós somos atacados pelo inimigo, o que é o nosso inimigo? O inimigo ali era o rei da Síria contra o Judá. O nosso inimigo quem é? O inimigo está sempre na nossa volta, de várias formas. Pode ser a persecução na nossa família, né? Podemos ser persecutados por algum familiar, odiado por algum familiar. O inimigo da nossa volta. Pode ser a persecução na própria empresa, né? Pode ser perseguido por alguma liderança, algum colega. Pode ser a tentação do dia a dia também, o nosso inimigo. O que é essa tentação? Tentação de fazer pactos. Por exemplo, na dificuldade, a gente pode ter tendência a fazer um pacto para resolver nossa dificuldade financeira, fazer pacto ilícito, pegar o que não é nosso para resolver nosso problema, agredir fisicamente, moralmente o nosso próximo. Esse tipo de tentação no dia a dia é o nosso inimigo. Responder a uma provocação do vizinho também é a presença do inimigo. Provocação sem nenhum motivo, isso ocorre. Eu pego o exemplo do meu pai lá na África, ele tem várias propriedades que são deles, documentadas. Ele trabalha a terra, faz plantações nessas propriedades.
Uma bela manhã, ele chegou na sua propriedade, como sempre vai. Ele encontrou que todas as suas culturas estavam cortadas. Alguém chegou lá com um monte de gente e cortou todas as culturas que tinha colocado lá na sua propriedade, cultura de bananas, né? Cortou tudo e começou a plantar outras coisas. E quando se aproximou, ele via as pessoas ainda em atividade, com os facões cortando, plantando. Ele fez uma pergunta: quem mandou vocês? As pessoas ameaçaram ele com os facões. Ele voltou para casa. Ele, quando ele me informou, disse para ele: o que tu pode fazer contra as pessoas que estão armadas, né? Tu foi lá na tua propriedade, tu não estava preparado para uma guerra. E agora tu te deparou com isso aí. O que tu vai fazer? Tu não está armado, tu não está preparado, tu não tem teu exército. Tem que confiar no Senhor. Tem que confiar no Senhor. Ah, ele não reagiu. Ele foi apenas procurar as autoridades para informar. E depois disso, essas pessoas mesmo desistiram. Desistiram, deixaram ele em paz, mas também um sinal de alerta, né? Não é porque ele é filho de Deus que ele não vai ser provado, não vai ser tentado. Se ele fosse para o confronto, se Ezequias fosse para o confronto, o exército dele não estava preparado. Não estava tão forte como o exército da Síria. Então, temos que saber confiar a Deus. Meu pai fez oração, apresentou a situação para o Senhor. O Senhor resolveu da melhor forma, né? No momento dele. Pode levar tempo, mas o Senhor resolve. Então, não podemos buscar solução aos nossos problemas pelas nossas forças. O Ezequiel recebeu cartas de ameaças. Ele podia responder por ameaças também. Não respondeu, apresentou a situação ao Senhor. É. Temos que aprender isso hoje. Todos os ataques que nós podemos receber do inimigo, temos que apresentar ao Senhor. Precisamos também aprender, começar a lição de hoje, a reforma. A reforma. Vimos que assim que assumiu o reinado de Judá, Ezequias, ele fez uma grande reforma, precisamos reformar. Quando nós nos deparamos, nós estamos fora dos caminhos do Senhor, temos que buscar uma reforma total, abandonar todos os laços que nós temos como inimigo, para buscar paz com Deus, para buscar uma nova aliança com Deus. Então, é importante não somente confiar as coisas em Deus, mas buscar a nossa reforma, a reforma espiritual. Nós vimos que o povo de Judá abandonou tudo que tinha, jogou tudo fora, repetido várias vezes na lição que nós vimos. Jogaram tudo fora, temos que jogar tudo fora também. Não podemos segurar a mentirinha, não podemos segurar a fofoquinha, podemos segurar a falsa testemunha, podemos segurar o ódio no coração. Não podemos segurar nada, temos que buscar a reforma, a restauração total do templo do Espírito. O templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Nós vimos que restauraram o culto a Deus, restauraram os sacrifícios. Temos que buscar essa restauração interna também com Deus. Resgatar bons hábitos que a gente já perdeu, de orar todas as manhãs, de ler a palavra de Deus, de orar para o próximo, de carregar os problemas do próximo, de amar o próximo. São coisas que vão saindo da nossa rotina, do nosso convívio, dos nossos hábitos. Nós precisamos restaurar. Desta forma, então, quando nós temos essa restauração, quando nós temos esse link que o pessoal chama hoje como Deus, a nossa oração flui. A oração, a adoração, né, deve ser a Deus todos os dias. Todos os dias. Não podemos só orar de vez em quando nós temos problema. Precisamos orar
para agradecer para as pequenas coisas que Deus concede para nós, para as grandes coisas que Deus concede para nós. Devemos usar para tudo, para pequenos problemas, para grandes problemas, para todos, para a gente buscar orientação de Deus. Devemos orar também para o próximo. Temos que carregar a causa do próximo. Isso é muito raro, né? Alguém pede oração, a gente sabe que alguém está com dificuldades, a gente não ora, a gente não apresenta a dificuldade do próximo para Deus proporcionar um auxílio, para Deus proporcionar um conforto. Precisamos aprender a fazer isso, a orar. A palavra de Deus diz orar sempre, 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 sempre. Todos os dias, cada hora. Tá? E, finalmente, precisamos também aprender que Deus é fiel, né? A quem o tema, ele é fiel. Ele resolve nossas necessidades quando ele achar melhor para nós e da forma que ele achar melhor para nós. Deus não decepciona. Então, essa lição nos aprende 4 coisas. Primeiro, a quem devemos confiar. Segundo, buscar a nossa reforma espiritual. Terceiro, orar sempre. E 4, entendemos que Deus é fiel. Também, para concluir, irmãos, entendemos que aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. Então, não adianta confrontar Deus. Quando o rei da Síria tentou a invasão de Judá, ele sabia que ele estava provocando Deus. E não sei como que ele pensou que ia ser impune. O castigo dele foi ser morto pelos seus próprios filhos. Quem castiga, quem provoca Deus, quem afronta Deus, pode aparecer o tempo que for necessário até chegar a hora de Deus. Deus não deixa as pessoas o afrontar. Precisamos também aprender que o nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e aprovação do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, portanto, o inimigo não tem poder sobre nós. Quando nós voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis, pois sua santidade nos constrange. Isso quer dizer que temos que buscar a reforma, a restauração espiritual, porque viver imundo nos constrange diante da santidade do Senhor. A mesma coisa que chegamos num local bem limpo, mas nós imundo de sujeira, todo mundo bonitinho. Um constrangimento. Então, volta e meia, temos que buscar, pelas nossas atitudes, buscar as mudanças de atitudes, mudando de atitudes, buscar sintonia com Deus, obedecer ao Espírito Santo. A aliança, a lição que nós aprendemos nessa história, então, é que ninguém pode afrontar e zombar Todo-Poderoso e ficar impune. Aquilo que já comentamos. O reino de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis do seu reinado. Tem reis que se matam, tem reis que vão para o afrontamento, mas ele resolveu fazer o que Deus preveu, ele consultou e soube a vontade de Deus para essas provocações. Ele também
conduziu à recuperação do culto ao Senhor, dos sacrifícios, a celebração da Páscoa, do avivamento. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve o sincero do coração, que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Claro que nós podemos ter medo, podemos ter insegurança, mas temos que confiar no Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Estamos no fim da nossa lição. Amém.